Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área pênalti. Galera, estamos de volta aí para trazer aí o pré-jogo desse clássico aí importante do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Vasco. Jogo importantíssimo aí para as pretensões do Vasco. Esse jogo vai ser realizado lá no Independência, em Minas Gerais, às 19h15, com transmissão da Sport TV 2 e também do Premier. O juiz dessa partida vai ser o Heber Roberto Lopes. Outro juiz que gosta de prejudicar o Vasco. Os auxiliares vai ser o Éder Alexandre de Santa Catarina e o Johnny Barros de Oliveira também de Santa Catarina. Esse confronto entre Atlético Mineiro e Vasco foram já realizados 94 jogos. O Atlético Mineiro ganhou 31 e fez 112 gols. O Vasco leva uma ligeira vantagem aí, ganhou 40 jogos e fez 144 gols. E ainda houveram aí 23 empates. O primeiro jogo desse confronto foi um 0-0 no amistoso lá em Belo Horizonte, no estádio Antônio Carlos, no dia 20 de novembro de 1932. O último jogo, infelizmente, não traz boas recordações para o Vasco. Foi no dia 1º de maio desse ano, Vasco 1, Atlético Mineiro 2 em São Januário, válido pela segunda rodada aí do Campeonato Brasileiro. O Luxemburgo levou aí para esse jogo 24 jogadores, são eles o goleiro Fernando Miguel, Sidão e Lucão, lateral direito Cárceres, Henrique e Pikachu, o zagueiro o Werley, Leandro Castan, Henriques e o Ricardo, os volantes Andrei, Bruno Gomes, Felipe Bastos, Marco Júnior, Raul e o Richard, e os meias Bruno César, Felipe Ferreira, que foi recém-contratado e já está indo para o confronto aí, Gabriel Peck e o Marquinho. E para o ataque ele levou o Marrone, o Ribamar, o Rossi e o Thales Magno. A provável escalação do Vasco é Fernando Miguel, Iago Pikachu, Henriques, Castan e Henrique, Richard, Raul, Marco Júnior, Rossi, Ribamar e Thales Magno. Vai ter aí 2 desfalques por força de contrato. O Danilo Barcelos e o Cleiton pertencem ao Atlético Mineiro, por isso eles não vão poder jogar contra o Galo. Na minha opinião, eu acho que isso aí não é desfalque, eu acho que é reforço. Danilo Barcelos, na minha opinião, não tem condições nenhuma de estar vestindo a camisa do Vasco. E o Cleiton aí, infelizmente, até agora não mostrou para o que veio. O Galo ocupa a 10ª posição do campeonato com 30 pontos, sendo 9 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. E o Vasco, com 24 pontos aí, ocupa a 14ª posição com 6 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Nos últimos jogos aí, o Vasco vem de uma derrota de 1-0 para o Corinthians, né, aquele vexame que foi no domingo aí, prejudicado. E o Atlético Mineiro vem numa vitória aí de 2-1 em casa sobre o Ceará, após uma sequência aí de 5 derrotas no campeonato. Como eu já falei, no primeiro turno, o Vasco foi derrotado dentro de São Januário pelo Atlético por 2-1. O Vasco vinha de um resultado aí pífio contra o Atlético Paranaense, perdeu de 4-1 dentro da Arena da Baixada. Era esperado que o Vasco pudesse estar trazendo a vitória, né, se reabilitando desse resultado ruim. Porém, o Vasco, infelizmente, no começo do campeonato estava com um clima muito conturbado. O Vasco vinha sem técnico, o Valadares estava ali interinamente no comando do time. E ele vinha fazendo ali, tentou fazer algumas substituições depois da derrota para o Atlético Paranaense. Ele barrou o Raul, o Cárceres e o Danilo Barcelos, que foram muito mal aí na partida anterior. Já vinham deixando a desejar, e botou o Felipe Bastos no lugar do Raul, o Vinck no lugar do Cárceres e o Henrique no lugar do Barcelos. Os dois times vinham numa sequência ruim aí no campeonato, os técnicos também eram interinos, e o Atlético Mineiro se sobressaiu pela qualidade do seu elenco, jogadores importantes, Xará, Ricardo Oliveira, Elias, jogadores de nome ali renomados, e que a categoria
infelizmente é superior da do Vasco. O Vasco no começo do jogo começou pressionando, e mais a superioridade aí na categoria do Atlético fez com que o Vasco perdesse dentro de São Januário. Para você ter uma ideia, o time do Vasco do começo do campeonato para o de hoje é uma coisa totalmente desconforme. O Vasco naquela partida jogou com o Alexander, o Vink na lateral direita, a zaga era formada pelo Erle e pelo Ricardo, na lateral esquerda jogou o Henrique, o meio de campo foi formado por Felipe Bastos, Lucas Mineiro e o Ian Sassi, e o ataque era formado por Pikachu, Maxi Lopes e Marrone. Você vê aí, em relação ao time de hoje, quem está no time ainda quem vai jogar esse jogo de hoje é o Pikachu e o Henrique, que é o reserva. Muitos jogadores desse time aí já nem estão mais no clube. O Vink está afastado desde o começo do campeonato. O Lucas Mineiro e Ian Sassi já saíram da equipe. O Max Lopes também é outro jogador que foi embora do clube. O Pikachu já não joga mais no ataque, com o Vanderlei Luxemburgo foi recuado para a lateral. E aí a gente vê aí a transformação que o Vasco teve. O Vasco não tinha um padrão de jogo, e com a chegada do Luxemburgo veio estar mudando a grande maioria do time. E taticamente foi bem superior aí ao que era realizado no começo do campeonato. O clima na ocasião lá do primeiro jogo era parecido com o que está acontecendo agora. O Vasco vinha de uma derrota aí para o Atlético Paranaense, e o Galo também com um clima meio conturbado. O que acontece agora, o Galo estava envolvido aí nas semifinais aí da Sul-Americana, vinha de 5 derrotas, foi eliminado na Sul-Americana, mas no último jogo já conseguiu um bom resultado dentro de casa, ao contrário do Vasco, que estava vindo muito bem aí numa sequência boa, e começou o segundo turno já claudicando aí, uma derrota aí domingo, jogou muito mal contra o Corinthians, um jogo que foi pra gente esquecer. Espero aí que o Vasco possa estar fazendo um jogo melhor que esse jogo contra o Corinthians. Jogadores que são individualmente importantes para o time, vem rendendo muito abaixo do esperado. O Marco Júnior caiu muito de produção, é esperado que ele possa estar armando a jogada para o ataque, que infelizmente também caiu. O Rossi não está jogando 50% do que ele estava jogando antes da operação. O Ribamar entrou ali, fez um golzinho contra a Chapecoense, vem lutando bastante no ataque, mas não está sendo efetivo ali na hora de fazer o gol. Thales Magno está sendo sobrecarregado, todas as expectativas, todas as jogadas é o garoto que tem que resolver, e isso pode ser prejudicial aí, já que é um menino, e a gente não pode estar jogando essa responsabilidade toda em cima do garoto. O Vasco tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito para poder estar recuperando aí esses pontos perdidos aí dentro de casa contra o Atlético Paranaense, e esse jogo contra o Corinthians, que a gente podia ter pelo menos tido aí um empate para trazer esse pontinho para casa, e a gente tem que ganhar para poder estar saindo dessa zona da confusão. A gente estava ali em 12º, já a distância já vem diminuindo. A nossa sorte é que os times que estão atrás também vêm perdendo, então mesmo a gente perdendo aí os jogos que antecederam aí, a gente não mudou muito a posição ali do campeonato. O Felipe Ferreira aí, o jogador que chegou essa semana ao Vasco, já foi relacionado no treinamento de ontem. Informações são dadas aí que ele saiu muito bem, se saiu bem aí, fez boas jogadas, participando dos lances de gol, e espero aí que ele possa estar entrando aí, de repente, no lugar do Marco Júnior, para estar fazendo um municiamento aí do ataque, já que é difícil a bola estar chegando ali em boas condições para os nossos atacantes finalizar. As jogadas são mais jogadas de profundidade, lançamento, e é complicado. O Vasco está dependendo só dos chutões ali, a bola tem que ser mais trabalhada ali no ataque, e de repente aí o Felipe Ferreira, com a sua categoria, já chegou com confiança, declarando que a torcida pode esperar dele aí bastante empenho e qualidade no futebol. Espero que dessa vez a nossa diretoria tenha acertado. Espero aí que o Felipe Ferreira possa entrar,
e possa tomar conta da posição ali para estar agregando mais qualidade ao nosso elenco. Ainda tem aí o colombiano Guarín aí também, que é um jogador bastante experiente, renomado aí internacionalmente, e vai dar uma encorpada no meio de campo quando ele chegar. Tá previsto que ele chegue amanhã aí ao Rio de Janeiro e já possa estar se incorporando ao elenco, e no mais tardar em uns 10 dias ele já possa estar assumindo a posição de titular no time, que é importante. É importante, o jogador pesado, jogador de nome, tá ali para poder estar pelo menos dando uma intimidação ao adversário. O adversário olha, não tem aquele jogador tarimbado e não respeitam muito a nossa equipe. Vasco contra o Atlético Mineiro tem sempre um bom retrospecto, ao contrário do Corinthians, que eu já havia dito que o Vasco pode jogar bem, mas o Corinthians arruma um jeito de ganhar. O Atlético Mineiro é um time que o Vasco sempre dá uma sortezinha e consegue estar trazendo um resultado positivo. Em 2017, o Paulinho foi lá e resolveu, com 17 anos, resolveu lá pra gente. Espero que o Thales Magno possa estar aí repetindo a dose dentro de Independência e faça um golzinho para a gente estar trazendo esse resultado positivo, que é importante para o Vasco. Na minha opinião aí vai ser 1-0 Vasco, gol do Thales Magno, para estar repetindo aí a façanha. E peço a vocês aí que deixem aí seu resultado e diga aí o que vocês acham dessa partida aí entre Vasco e Atlético Mineiro e Vasco. É um jogo que tem tudo para a gente ir lá e vencer e tá se afastando cada vez mais dessa situação desesperadora aí da zona do rebaixamento. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas.